Pessoal, então a gente vai avançar e vamos falar aqui de plano de marketing, que é o objeto, ou o produto da nossa disciplina. Então a gente passa pelos conceitos iniciais, apresenta agora o plano de marketing, que pode e deve ser considerado como um manual para as ações de marketing, baseados na análise das situações internas e externas, objetivos de marketing, estratégias para os consumidores-alvo e administração das atividades de marketing por meio de implementação e do controle. Então vejam, todo esse esforço mercadológico de compreensão do comportamento de compra e consumo dos consumidores, a elaboração de estratégias para alcance dos objetivos, ele vai ser, então, esses esforços todos eles serão concentrados e materializados, vamos assim dizer, num plano de marketing que tem essa definição e que possui 4 passos. O primeiro passo para a elaboração do plano de marketing é a análise da situação. Então, a gente vai fazer uma análise bem profunda dos ambientes externo e interno. Passo 2, análise do mercado-alvo e da segmentação de mercado. Passo 3, estabelecimento dos objetivos de marketing e a formulação da estratégia. Passo 4, implementação e controle. Lembrando que até o momento nós estudamos os elementos constantes no passo 1 e no passo número 2. A análise do ambiente, então, ela passa, pessoal, pela busca de informações externas ao ambiente organizacional, mas também interno à organização. Então, se a gente pegar o livro do Malhotra, a gente vai ver lá que a análise do ambiente está dividida em auditoria interna e externa. Nesse caso, então, a gente estaria falando da auditoria externa. Nesse momento, então, a gente verifica a existência de 2 ambientes, ou seja, né, houve então uma divisão em ambiente macro e ambiente micro, ou macroambiente e microambiente. Então, como é que eu procedo à análise do macroambiente de marketing? Então, o primeiro passo é fazer uma análise demográfica. Então, características relacionadas à população, começando pela quantidade de pessoas, renda, sexo, religião, enfim, informações necessárias e que podem influenciar de alguma maneira a forma como a empresa trabalha. Lembrando que esses elementos do macroambiente, ou essas forças, como a gente falou, elas afetam não somente a organização, mas a sociedade como um todo. E percebam que a organização ela não tem muito controle sobre elas, ok? Porque são forças externas, não são passíveis de serem controladas. Então, o ambiente demográfico, o ambiente econômico, o ambiente sociocultural, aqui a gente destaca a questão dos hábitos, das crenças, dos valores, o ambiente natural, tecnológico e o político legal. No político legal, a gente vai pensar nas políticas fiscais, cambiais, no caso das empresas de alimentos, todo o aparato legal relacionado, por exemplo, às licenças, às liberações para a operação das empresas e tudo mais. O microambiente, por sua vez, ele mantém elementos que a empresa tem, de certa forma, algum controle ou alguma forma de influenciar. Então, compõe o microambiente fornecedores, intermediários, clientes, concorrentes e os demais interessados, né? Os stakeholders. Então, a gente pode pensar que os funcionários poderiam ser um exemplo de stakeholders. É muito legal, pessoal, o nosso livro texto, que para cada elemento do macro e do microambiente, ele vai dizer para a gente o que precisa ser estudado. Então, realmente, o nosso material ele vai ser um guia para a elaboração do plano de marketing.
Seguindo com a análise da situação, a gente vai para a análise interna. Agora é olhar para a empresa e verificar se os objetivos e as metas de marketing estão sendo atingidos. E aí vejam que interessante, é a análise do ambiente interno que determina os pontos fortes e fracos da empresa em comparação aos dos concorrentes. Então vejam, aqui o autor, o Malhotra, ele diz o seguinte, tem algumas perguntas que podem ser norteadoras para essa análise interna. Primeira, a empresa vem atendendo as metas de vendas propostas? 2. A empresa atingiu a porcentagem de participação de mercado e os níveis de lucratividade definidos na estratégia geral? Então, a análise interna vai passar pela análise mesmo dos setores da empresa. Então, o setor de finanças, o setor operacional, o setor de marketing, o setor de pessoas, buscando então informações para responder essas perguntas. Vocês podem estar se perguntando, Carol, mas e numa pequena empresa que não tem os departamentos bem definidos? A gente vai conversar com pessoas-chave que tenham respostas então para essas perguntas e capturar essas informações de forma que a gente consiga alimentar a nossa análise SWOT. A análise SWOT é a reunião das ameaças, das fraquezas, das oportunidades e das forças da empresa. Então, é um processo de reunir todas as informações que foram coletadas durante a análise da situação em um modelo que é bastante simples. E é esse modelo que está no quadro 2. Esse modelo ele foi obtido através da análise, melhor dizendo, da leitura de um artigo cujo título está aqui embaixo, ó, Análise da Matriz SWOT em uma madeireira de Lauro Miller, em Santa Catarina. Esse artigo ele foi publicado no ano de 2015. Então, os autores eles fizeram um planejamento estratégico, melhor dizendo, né? Identificaram então os pontos fortes da empresa, bem como os pontos fracos. Então vejam que como ponto forte eles elencaram que os produtos da empresa são de qualidade, a empresa é confiável, possui um atendimento diferenciado e um ponto forte também é o design dos produtos. Porém, pontos fracos são os prazos de entrega e o preço. E oportunidades, mercados de construção em expansão e produtos da concorrência de qualidade inferior. Bom, aqui realmente moram muitas oportunidades, né? Porém, a gente tem algumas ameaças. O preço da concorrência é menor, e aí se eu tenho um perfil de consumidor que é sensível ao preço, a gente tem aqui uma grande ameaça. Capacidade de recursos humanos da concorrência pode ser uma ameaça, crise econômica mundial e a existência de produtos substitutos que acabam sendo ameaças também para as operações da empresa. Então vejam, é muito interessante esse quadro onde a gente consegue sintetizar todas as informações que foram obtidas na etapa anterior. Para fechar, pessoal, esse conteúdo de análise situacional, análise da situação, a gente precisa conhecer um pouquinho as etapas do processo de pesquisa de marketing. Às vezes, eu vou precisar de um conhecimento mais profundo de algum tema relacionado ao marketing. E aí eu vou trazer como exemplo as pesquisas ligadas ao comportamento do consumidor. Então, para que eu possa fazer uma análise profunda e metodologicamente correta, eu preciso seguir essas etapas aqui. Então, eu começo formulando o problema, desenho o projeto de pesquisa, e aí como eu vou fazer isso, incluindo o número de pessoas que farão parte da pesquisa, como eu vou coletar os dados, como eu vou analisar esses dados. Feito esse desenho, a gente vai para o campo, coletar os dados, vamos analisar, interpretar e depois preparar o relatório de pesquisa. Pessoal, essas etapas do processo, elas aqui estão muito simples, né? Mas a gente pode destrinchar, vamos dizer assim, cada item desse modelo. Em verdade,
nós temos uma disciplina que é de metodologia ou de pesquisa de marketing que vai trabalhar só com a elaboração de pesquisas de marketing. O que eu quero dizer? Nesse momento, a gente vai ter conhecimento de todas as etapas do processo, mas nós não temos tempo hábil para aprofundar item por item. Mas saibam que existe uma disciplina relacionada a esse tema para vocês fazerem no futuro, caso tenham interesse, tá? Olha só, aqui emerge aquela questão do uso de dados primários, dados secundários que a gente teve em sala. Então, vale a pena dar uma olhada sobre isso nos slides anteriores e também no livro do Malhotra, que ele traz algumas explicações sobre o uso desses dados. Por fim, pessoal, a gente agora entra na etapa 2 do plano de marketing, que é a identificação do mercado-alvo. E aí, vejam o título: um marketing de mercado-alvo eficaz exige identificação, seleção de um ou mais segmentos e o estabelecimento e comunicação de benefícios. Bom, antes de falar deles, vejam o seguinte, ó, um marketing de mercado-alvo. Nesse título, a gente já tem a ideia de que nós não estamos falando do marketing indiferenciado, que é aquele que é o mesmo, né? É o mesmo composto mercadológico para todos os tipos de clientes. E a gente viu que é muito difícil com o mesmo composto de marketing agradar todo mundo. Por quê? Porque nós somos diferentes em gostos, preferências, características. Então, a gente recomenda que esse grande mercado, tão heterogêneo, tão diferenciado, seja dividido em grupos mais homogêneos. Eles são homogêneos no grupo, mas distintos entre os demais grupos. Então, vejam, aqui a primeira etapa é a identificação. Vamos só voltar aqui. Então, eu identifico os grupos distintos de compradores que diferem em suas necessidades e preferências. Depois a gente seleciona um ou mais segmentos para atuar. E, por fim, estabelecemos a comunicação de benefícios, diferenciando as nossas ofertas dos nossos concorrentes. Aqui a gente também está falando de posicionamento, que é a forma como a empresa quer ser vista no mercado pelos seus clientes. Posso escolher qualquer segmento, Carol, para atuar? Bom, em verdade não. Por quê? Se esse segmento for muito pequeno, ele vai te trazer, na verdade, problemas de lucratividade ou de retorno. Então, aqui vai algumas dicas para vocês segmentarem ou escolherem melhor o segmento, tá? Mas antes de falar disso, vamos para os requisitos para a segmentação. Eles precisam, então, ser passíveis de divisão, então, eles têm a possibilidade de serem quantificados e de serem identificados. Lembrando que para escolher o segmento para atuar, esse segmento que será então o alvo das suas estratégias de marketing, a gente precisa ver se ele é acessível, se ele é rentável. São essas coisas que a gente precisa prestar atenção, tá? Na hora de selecionar. E aí vejam, a ideia de selecionar um ou mais segmentos, ela está associada às abordagens de marketing para o mercado. Então vejam, na primeira parte da figura eu tenho uma abordagem única de mercado, onde eu tenho a empresa, um único composto de marketing para atender o mercado todo. Aqui a gente teria o marketing indiferenciado ou marketing de massa. Opa, desculpa. Vamos avançar aqui, voltando para a figura. A segunda parte da figura, ela traz uma abordagem de mercado segmentado concentrado. Então, veja, eu tenho a empresa, um composto de marketing para atender um segmento ou mais de um segmento. Mas é o mesmo composto, observam. A terceira parte da figura
mostra uma abordagem de marketing segmentado diferenciado. Aqui a empresa ela tem um composto de marketing para cada segmento de mercado. Isso quer dizer